Olá! Você utiliza aparelho fixo, vai todo mês ao dentista e tem aquele conforto, aquela sensação, meus dentes estão todos em dias, que eu tô indo todo mês ao dentista, tá tudo saudável? Durante a manutenção ortodôntica, o cirurgião dentista, o ortodontista, ele vai estar avaliando o posicionamento do dente, a gengiva, a qualidade da escovação e se de repente ele observou uma cárie ali, ele vai estar te avisando. Mas o diagnóstico de cárie, a investigação de cárie, ela é minuciosa. Não é só dar uma olhadinha e ver, não, tá tudo ok. Não, a cárie, ela é uma doença. Assim como todas as doenças, elas precisam de exames complementares para diagnóstico. Então, não é só dando uma olhadinha que o cirurgião dentista vai te dizer se você tem ou não cárie. Ele precisa de abrir mão de exames. Se a tecnologia está aí, existem esses exames, por que nós não vamos usar? Precisamos sim utilizar de exames para diagnosticar cárie, para não correr o risco de ficar uma cárie oculta que não foi diagnosticada. Então, como que começa um exame para diagnóstico de cárie? Bom, primeiro o cirurgião dentista vai olhar as situações do dente, da gengiva, posicionamento do dente, tudo isso. Depois ele vai pegar a famosa seringa tríplice, aquele jatinho de ar, esse aqui ó. Ele pega o jatinho de ar e vai lá no dente e dá uma espirradinha. Por que ele faz isso? O cirurgião dentista, ele precisa deixar a cavidade, um ambiente seco, porque a saliva às vezes vai ocultar alguma cárie. Então ele precisa passar esse jato no dente, deixar o dente bem sequinho e aí ele vai observar se existe alguma cavidade pequenininha, se existe uma alteração de cor. Olha na imagem aqui, eu vou mostrar uma imagem de uma alteração de cor. Pode observar ali, ó, tem uma pequena diferença. Se você vai olhar assim, ó, tem uma região ali entre o dente que está mais branquinho. Isso sugere uma cárie. Só que nem sempre a olho nu o cirurgião consegue ver tudo isso. Então existem as câmeras intraorais, que é a tecnologia aliada à odontologia. Eu sou fã disso, né? Então, com essas câmeras vão ampliar, ela vai colocar na tela do computador, assim como essa imagem eu estou te mostrando aqui. Então ele vai conseguir muito mais fácil observar alterações de cor. Às vezes eu olho, isso acontece direto comigo, eu vejo assim, parece que é tão pequenininha, olho no meu espelho, ele não, acho que esse não precisa mexer. Aí ele vai olhar, coloca a câmera, quando eu vejo a câmera, a gente percebe sim, ele já fez uma cavidade. Então ele primeiro vai ver alteração de cor. Depois, se ele viu uma alteração de cor, ele pega o explorador, que é aquela sonda pérfuro cortante, e vai apertar ali. Ele vai ver se vai raspar. Se sair algum farelinho ali, é porque já tem uma cárie. Ou então ele vai ver aquela coloração em volta para ver se é uma cárie ativa ou não. Então é um exame minucioso. Se ele tiver uma câmera ampliando aquela imagem, vai facilitar para dar um diagnóstico de lesões de cáries pequenas. Então, nesse momento, o cirurgião dentista, durante um processo de manutenção ortodôntica, você acha que ele vai conseguir pegar e olhar na câmera um por um? Não. Então, a cada 6 meses, é importante que o paciente com o aparelho, ele vá para uma consulta odontológica, uma limpeza, para poder estar fazendo essa investigação de cárie. Porque o aparelho ortodôntico, ele dificulta a higienização. E dificultando a higienização, aumenta assim o risco de cárie. Então, o cirurgião dentista precisa estar avaliando com uma maneira mais minuciosa. E a gente tem as câmeras intraorais, que são essa daqui. Essa é uma câmera intraoral, gente. Que daí você coloca e ela vai ampliar a imagem, vai ficar gigante e vai melhorar a cor, vai facilitar ainda mais no diagnóstico. Se ele viu alterações de cores, às vezes também, mesmo sem o cirurgião dentista recomenda exames radiográficos, que são as radiografias, porque na radiografia também vai estar mostrando cáries ocultas. Também ele vai estar observando a raiz do dente,
todo aquele tecido que suporta o dente, a presença de infecções no ápice do dente. Então, também precisa de um exame radiográfico. Não é sempre, em todos, que o dentista pede um exame radiográfico. Vai depender do olhar clínico dele, se ele achou necessário ou não, ele vai pedir o exame radiográfico. Agora, o exame da câmera é muito importante, porque facilmente ele vai conseguir utilizar. Em todos os casos, eu estou utilizando a câmera intraoral para mim observar ainda mais a presença de cáries ocultas, que às vezes a olho nu eu não estava vendo. Em alguns casos, eu utilizo também dessa câmera intraoral para digitalizar a boca, transformar a boca em 3D, e você consegue ver o posicionamento dos dentes superiores com os dentes inferiores, e eu consigo mostrar para o paciente aquela ausência de dente que ele tem, se aquilo está prejudicando ou não, se os dentes estão bem posicionados. Isso também a gente consegue mostrar com o exame de escaneamento intraoral, mostrando assim o dente, uma forma que às vezes a gente antigamente usava o espelhinho. Olha, tá vendo esse dente torto? Mas às vezes o paciente, tô vendo. Aí você pega, então agora olha aqui na câmera, tá vendo aqui na tela do computador? Ah, doutor, agora eu entendi. Então, assim, é muito importante, se você tem algumas outras ferramentas para diagnóstico, utilizar, porque a tecnologia está aí para isso, para nos facilitar e nos ajudar. Imagina se a gente ainda tivesse aqueles telefones que só discava, não tivesse vindo, ia ser muito mais chato, né? Hoje a gente, até eu falo assim, que a minha mãe, ela ainda me liga pelo telefone por áudio, né? Eu ligo para ela por vídeo, ela fica colocando, eu vejo só a orelha dela. Mãe, estamos no vídeo. Aí ela volta e posiciona também no vídeo. Então, às vezes, isso acontece também com o cirurgião dentista. Ele está tão acostumado a olhar no espelhinho, olhar ali e acaba, não precisa, eu já sei, não precisa dessa tecnologia. Mas não, a tecnologia está aí para isso. Quem se acostumou a falar por vídeo, é uma sensação, é um conforto que você vai fazer sempre chamadas por vídeo. Assim é com o auxílio da câmera intraoral. Depois que eu me acostumei a utilizar ela nos exames intraorais, nas minhas consultas iniciais, eu não sei mais fazer uma consulta sem uma câmera. Só mesmo se for, doutora, resolve só esse dente aqui para mim. Aí eu não vou utilizar, porque requer um tempo para mim pegar a câmera, cadastrar, avaliar, marcar Então isso requer um tempo, por isso que é uma consulta odontológica. Não é simplesmente, doutora, dá uma olhadinha, faz um orçamento para mim. Gente, vamos fazer um orçamento. Sim, você quer minha tabela? A tabela está ali. Mas agora a gente precisa saber o quê? Qual que é o seu tratamento? Qual que é o seu diagnóstico? Para o diagnóstico precisa de utilizar exames, não é só uma olhadinha, é uma consulta odontológica. Então, mesmo que você está com aparelho ortodôntico, eu falo, depende da sua higiene, das condições do seu aparelho, a cada 6 meses, no máximo 1 ano, vá no seu cirurgião dentista, fazer uma consulta, investigar se está tendo alguma cárie. Isso é um erro de que, olha, eu falo que 95% dos pacientes ortodônticos fazem, tá? Então, eu estou gravando esse vídeo para vocês que é paciente ortodônticos aqui do consultório, para vocês tentarem entender a necessidade de se fazer uma consulta odontológica. Assim, para você ter um diagnóstico, para não ter aquela surpresa. Porque o que acontece? Eu observei bastante isso acontecer. O paciente que estava com o aparelho, eles me ligam, doutora, tá doendo o dente, tô com dor. Eu vou ver. Gente, tem que fazer canal. Porque ele começou uma cárie oculta por baixo do ponto de contato, onde não era visível. Eu iria ver sim com a câmera intraoral, com uma radiografia, eu iria observar, mas olhando assim, você não via a cárie. Mas aí ele fala, o dente está inteiro, não tem nada e está doendo. Eu vou ver, tem uma cárie oculta, que eu tinha observado com o exame da câmera intraoral. Então, se ele tivesse vindo 6 meses antes, ele não teria que estar fazendo o canal daquele dente. Mas passou o tempo, ele achou que estava tudo bem, porque ele não sentia nada, ele não via, e isso foi passando. Isso acontece muito, que são cáries ocultas, e isso é muito triste. Eu sinto assim muito, muito mal quando eu vejo um dente que está todo bonito ali, mas eu ponho a câmera, eu olho, faço uma radiografia, tem uma cárie enorme por baixo, precisa fazer um canal. É muito triste, mas se tem uma contaminação, a cárie expôs o nervo, tem a bactéria lá dentro, precisa tratar o canal, não tem o que fazer, tem que fazer o tratamento endodôntico. Então, gente,
Por isso que eu falo prevenção. E prevenção precisa de exames. E os exames que a gente precisa são as consultas periódicas ao dentista. Uma consulta de investigação de cárie. Não é uma olhadinha, é uma consulta mesmo, realmente, bem minuciosa, às vezes exames radiográficos, para poder diagnosticar alguma cárie que está ali iniciando, uma cárie oculta. Gostou desse vídeo? Espero que sim. Se ficou alguma dúvida, vá lá embaixo nos comentários, faz a sua pergunta que eu vou estar te respondendo.